curiosamente ou não, entramos na primavera e nem damos conta. Ela anda aí assim um bocadinho para envergonhada, não é? Mas para iniciar a apresentação desta noite, eu trouxe então um cheirinho a rosmaninho. Em relação à data, nós estamos hoje, no dia 18 de Abril, não é? E vamos falar no dia 18 de Abril de 1857, isto é, estamos aqui, de algum modo, a lembrar uma efeméride. Na véspera do dia 18 de Abril de 1857, em Paris, ao cair da tarde, dirigia-se para o Palais Royal, que é um edifício imenso, junto ao Sena, uma carroça, não havia automóveis, vejam lá, uma carroça que levava uma carga jeitosa de livros. Foram descarregar exatamente no Palais Royal. Trouxe uma fotografia dessa época e, mais precisamente, para a Galeria d'Orléans, numa livraria. A livraria é a Dantu Livreiros. Hoje, atualmente, já não tem aquele vidro como mostrei aqui, mas sim, a galeria ficou ao ar livre, isto é, deixou de ter aquele teto envidraçado. Aliás, ao longo do tempo, o Palais Royal sofreu várias modificações, inclusivamente na própria estrutura. Assim sendo, é posto à venda, como já disse, na Galeria d'Orléans, na papelaria Dantu Livreiros, um livro que veio modificar a sequência de vida da humanidade, que foi o Livro dos Espíritos. Em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que contém 1019 perguntas e respostas, porque Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, não só do Livro dos Espíritos, mas das 4 obras que se seguiram, ele usou um tema que ele considerou na altura e ainda hoje o mais didático, o mais fácil de entender, que é a pergunta-resposta. Eu passei 33 anos a ensinar meninos e uma das coisas que me dava algum resultado era, dentro de um tema a ensinar, fazer uma série de perguntas e a resposta seguinte, e por ali eles iam lá mais facilmente no estudo e na apreensão dos temas. Assim sendo, no dia 18 de abril de 1857 nasce então esta obra, com uma apresentação didática muito fácil de consultar, e com ela nasce para a humanidade o Espiritismo. Então, está na hora de nós analisarmos um pouco melhor o que é o Espiritismo. E, tendo sido lançado em 1857, no século XIX, agora que já estamos mais de 2 séculos à frente, né? 21, será que ele ainda tem alguma validade perante o modo como a humanidade se transformou, ou passou a ser uma relíquia que se guarda nos anais da história? É isso que nós vamos tentar abordar a seguir e vermos se há validade ou não para termos o Livro dos Espíritos como um roteiro para a humanidade. Por isso, eu socorri-me de Herculano Pires, que foi um professor brasileiro que se dedicou ao ensino, ao estudo, à divulgação da doutrina espírita e realmente um entusiasta de Kardec. E diz-nos Herculano Pires, pelo menos na obra que foi editada pela
Federação, pelo Centro Espírita Perdão e Caridade, que tem anotações do professor Herculano Pires. Em todas as edições trazem essas anotações, mas a do Centro Espírita Perdão e Caridade, sim. E então, este texto que eu trouxe foi do meu livro, o meu livro dos Espíritos, tão antigo quanto eu, não é? E que tinha e tem, o meu livro dos Espíritos é um tratado. Bom, então, não vendi por nenhum. Diz-nos Herculano Pires: com este livro raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto, ou Espírito de Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma fase da evolução humana. E um código está sempre atualizado. É uma questão de depois remetermos à situação em causa. E é isso que Herculano Pires nos explica. Ele diz mais ainda além disto. Aqui temos o professor Herculano Pires. O Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Isto quer dizer o quê? Que o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita. E ele diz que é o arcabouço porquê? Porque ali, de algum modo, já estão sinalizados os assuntos que hão de ser tratados de um modo mais específico nas obras que se lhe seguiram. Se nós formos às obras que se seguem ao Livro dos Espíritos, vamos recuar ao Livro dos Espíritos e ver já lá aqueles assuntos tratados, que é que essas obras são depois tratadas mais especificamente dentro daquele assunto. E ele fala em arcabouço, e eu acho muito interessante esta expressão, porque lembram-se quando era no tempo dos descobrimentos, nós vemos aquelas gravuras em que estão a construir os barcos e a estrutura de madeira ainda está disponível, ou seja, o barco já está todo ali, é o arcabouço do barco. Depois ele há de ir ganhando mais estrutura, mais forma, mais desenvolvimento, mais perfeição, digamos assim, mais profundidade. Mas a verdade é que o barco já está lá no arcabouço, que é o Livro dos Espíritos. E Herculano Pires explica da maneira o que o livro contém. O Livro dos Espíritos tem a parte que se refere a ele próprio nos livros 1 e 2 até ao capítulo 5º dessa obra. Ou seja, esta parte refere-se unicamente ao Livro dos Espíritos. Depois, quanto ao Livro dos Médiuns, diz Herculano Pires, tem a sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até ao final. Então, estamos a referir ao Livro dos Espíritos, que é a fonte destas obras. Quanto ao Evangelho segundo o Espiritismo, diz Herculano Pires, é uma decorrência natural do livro 3, do Livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno decorre do livro 4, Esperanças e Consolações. E, finalmente, a obra A Gênese relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 e aos capítulos 9, 10 e 11 do livro 2, assim como as partes dos capítulos do livro 3 que tratam dos problemas genésicos e da evolução da Terra, evolução física da Terra. E é assim que o professor Herculano Pires nos explica, e é muito curioso se nós formos ver ao Livro dos Espíritos, e lá estão estes assuntos tratados dentro destes 5 livros. Então, seguindo este raciocínio, com tanta coisa que o livro tem para explorar e depois explorar outra vez em cada uma das obras que se lhe seguem, se calhar está na hora da gente começar pelo menos a ler o Livro dos Espíritos, não? É capaz de não dar tempo. Estávamos aqui até à Páscoa. Bom, por isso, o que é que decidimos fazer?
retirar aleatoriamente algumas questões do Livro dos Espíritos para ficarmos com uma ideia mais global. E depois o resto a gente vai ver até o Natal, damos a um prazo. Vejamos então. A primeira pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, através dos médiuns que o ajudaram, é a seguinte, é a pergunta 1. Ele pergunta aos espíritos o que é Deus, e não quem é Deus. Aí já ficamos sem aquele velhinho das barbas simpático, não é? Que aparece lá no céu. Não existe, porque ele pergunta o que é, não é quem é. Os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora bem, será que nós vamos entender isto? Não, porque ainda não temos capacidade de entendimento. O que nós conseguimos perceber é que há coisas que não se definem com os vocábulos que existem na humanidade. Vão muito para além de... Deus não se mostra, a gente não consegue dizer que o Francisco é um Deus, ou Catarina, para variar, não é? Não, mas se alguém criou aquilo que está à nossa volta, tem que ser uma inteligência, qual faz favor. Portanto, escusamos de estar a tentar arranjar uma caixinha brilhante para encaixar Deus, porque não encaixa. Bom, mas houve uma pessoa que encaixou. E agora trago a primeira história. Aqui há tempo, apesar de eu estar surda à força toda, telefonou-me uma senhora, assim que telefona, eu meto logo aquilo no altifalante, já não ouço nada. Telefonou-me uma senhora a perguntar quando é que eram as nossas próximas, isto foi aí há um mês, quando é que eram as nossas próximas jornadas? Ela estava a falar de Lisboa. E eu disse-lhe que este ano não ia haver jornadas. Ai, não me diga, que eu gosto tanto de ir à jornada. Era a pessoa que gostava de conversar, e eu percebi-me disso, sentei-me, que era para não me doerem os pés. E então, ela disse-me que vinha sempre às nossas jornadas, que tinha andado a vida inteira por religiões, capelas, capelinhas e tal, a ver se alguma coisa a preenchia, e depois engordava, e depois emagrecia, e depois tinha problemas psiquiátricos, epá, aquilo era um mundo. A verdade é que ela tanto experimentou que um dia viu as nossas jornadas publicitadas e veio às jornadas. Agora é aqui um miminho para as minhas colegas, aos meus colegas lá, que estão na recepção das jornadas. As primeiras jornadas que ela veio, as nossas jornadas, foram em Óbidos. E ela disse que pagou 5 euros. Deve ter sido as segundas, que as primeiras eram grátis, não eram? Parece que era. Então foi nas segundas. Nunca contei isto a vocês. Também há que tempos não vos vejo. E o que é que aconteceu? Ela disse que quando chegou a Óbidos, as pessoas que estavam ali, na Casa da Música, não era? Que foram de uma simpatia, de uma abertura, de uma cordialidade, de uma simplicidade, que ela pensou, epá, então mas isto é coisa que ainda não vi em lado nenhum. E aí ficou. Diz ela, a partir daí a minha vida mudou. Ela frequenta um centro espírita em Lisboa, a partir daí. E ela disse, olha minha senhora, eu costumo dizer, eu encontrei Deus nas Caldas da Rainha. Isto é tremendo. E eu ria-me assim, mas é a verdade, eu encontrei Deus nas Caldas da Rainha, essa gente. E agora estava preocupada se ia deixar escapar mais uma jornada. Pronto. Então aquela senhora definiu assim a situação, encontrou o rumo dela, nunca mais nem engordou, nem emagreceu, está sempre naquela, e feliz com ela própria, e não era barba nenhuma. Bem, sabia muito mais que eu. Bom, é sempre um encanto este tipo de pessoas, isto é uma coisa, não é? Quem é que estaria lá? Edviges, a Tony, não é? A Cláudia, gente que... mas desenrascaram aquela parte. Pronto. São todas boas pessoas no conjunto, não é verdade? É um miminho para vocês. Olha, se lá tivesse, ele fugia logo. Bom, então, aqui está, de facto, uma abordagem
a quem é Deus, ou o que é Deus. Deus aquela senhora viu, como se costuma dizer, no rosto das pessoas que a rodearam e que a acarinharam naquela altura, ainda antes de entrar no auditório. Bom, então, vamos, são poucas questões, não, a gente já se vai embora. Vamos à segunda questão. Vocês gostaram da senhora, não é? Quando ela cá vier, vocês logo viam a pinta dela. Na segunda questão, eu escolhi a questão 55. Na questão 55, o Allan Kardec pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Então, e ele continua. Na pergunta 55, já comentamos tudo isto. É mesmo, é igual, o slide está repetido. Então, o homem terreno está longe de ser, como acredito, o primeiro em inteligência e tal, e os espíritos referem que isso é uma questão de orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Aqui referimos à pluralidade dos mundos habitados, o único pilar da doutrina espírita em que ainda não é reconhecido pela ciência. Ainda, mas está a andar. Porque anteontem à noite eu vejo, como não ouço bem, vejo uma notícia que dizia exatamente que nunca a ciência esteve tão próxima de reconhecer vida noutros planetas com uma percentagem louca, quase a 100%, como agora tem essa convicção. E havia um comentador que dizia, um comentador, não um cientista, bem, então, sendo assim, a humanidade tem que pensar de forma diferente. É que o universo, todo o sistema de estrelas, planetas, etc., que nos rodeiam, não estão aqui só para nós vermos. Tem outra finalidade, é percebermos que a vida não existe só na Terra, mas todo esse sistema do universal está repleto de vida. E andando mais uns meses e a coisa vai lá. Bom, mais uma questão, que é a da separação da alma e do corpo. É a pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Respondem os espíritos: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Portanto, não devemos viver aterrados com o momento da morte, porque o espírito aí está mais ativo, de uma forma geral, e vê chegar o fim de uma prisão, que é a Terra, não é? E na pergunta 156, ainda ligada a este assunto, perguntam os espíritos, eu trouxe duas porque elas são interligadas: a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Isto é, pode a alma abandonar o corpo antes que o corpo deixe de ter vida orgânica? Ao que os espíritos respondem: na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo. Olha, vejam que interessante. Que nada mais tem do que a vida orgânica. E depois explicam: o homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Única e muito simplesmente. Se o espírito abandonar o corpo, a máquina que é o coração faz gerar toda a vida orgânica.
Pergunta 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os que partiram? Isto tem a ver com luto, drama, etc., não é? E os espíritos respondem: o espírito é sensível às lamentações e às lembranças daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada afeta-o penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao próximo reencontro com os que deixou. Portanto, aquelas lamúrias exageradas neste momento já estão mais passando, não é? Mas havia aquela coisa, enfim. Eu lembro quando meu filho faleceu, estava com uma roupa normal, não é? Está lá, e a minha mãe veio-me com uma camisola preta. Eu nunca mais me esqueço disto. E ela disse: olha, queres uma camisola preta? Epá, simplicidade, não é? Bom, isto é para vermos que às vezes há um exagero no luto que é desnecessário. Mas a gente temos que andar como nos sentimos bem, é preciso nota. Vamos continuar. O homem tem direito, entramos no suicídio. Pergunta 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei. E na pergunta 944A, os espíritos, Kardec pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? E os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Isto é, tudo depende do querer, da mentalidade, do entendimento. A pessoa que é louca, não sabe o que faz, não é? E aí depois tínhamos aqui muita margem para explorar, mas esta não é, de facto, o objetivo desta palestra. Vamos entrar na última questão, já estou a ficar chata, eu sei. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ao que os espíritos respondem: vede Jesus. Esta é a pergunta mais curta, a resposta, aliás, mais curta do Livro dos Espíritos. Só tem 2 palavras. E Kardec acrescenta: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade na Terra. Todo aquele que aspirar a ser perfeito moralmente não tem mais do que olhar para aquilo que foi a vida de Jesus enquanto andou neste planeta. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o Espírito mais puro que já apareceu na Terra. Portanto, Jesus será sempre o farol que ilumina a humanidade. Então, entramos no capítulo mais atual, que são as guerras. Mas para isto não ficar muito enfadonhos, daqui a bocado andamos aqui à pancada, vejam bem que interessante, vamos entrar só numa guerra, senão a gente não sair daqui, mas tive que escolher uma para analisarmos, ok? E essa guerra que eu escolhi foi a que está a passar em Israel. Para isso, e já depois vamos ver o relacionamento com Jesus. Estas 2 questões, Jesus e a guerra, estão interligadas. Ora bem, este é o mapa atual, lá de onde anda a guerra, não é?
Agora é que vamos a isto. Quero ver Jerusalém. Põe ali, Francisco. Aqui. Estás a ver? Okay. Sim. Consegues ver? Vamos ver. Eu estou na frente. Temos ali a cidade de Jerusalém. E embaixo ali, faixa de Gaza, por favor. Aqui. Aqui é que anda a guerra, não é? Então, como nós somos crianças sempre, eu trouxe um outro mapa para menino ver. E está ali. Ali está, então, a Palestina no tempo de Jesus. Aponta Gaza, novamente, fazes favor. E Jerusalém. Ora, Gaza aqui. Exatamente. E Jerusalém. Aí onde tem essa gente. Sim. Exatamente. Então, no tempo de Jesus, era assim que funcionava o espaço onde anda agora a guerra, certo? Então, vamos ver. Aqui temos um outro mapa, também do tempo do Antigo Testamento. E aí que lá está Gaza, Jerusalém, etc. A Judeia, a faixa de Gaza em baixo. Tudo bem. Para percebermos o quê? Que, a determinada altura da história, existiu o Império Romano. Os romanos dominavam uma grande parte da Europa e não só. Neste mapa poderemos ver, lá está a Palestina, novamente, e Jerusalém, lá ao canto, além, São Francisco, por favor. Aqui viveu Jesus, certo? Em Jerusalém, na Palestina. Agora, as demarcações do território entre a Palestina e Israel são diferentes, mas de qualquer forma dá para entender. Foram chegando para um lado e para o outro. O Império Romano, no tempo de Jesus, abarcava, portanto, o território onde está agora a decorrer a guerra. Quem eram os romanos? Eram indivíduos muito poderosos que foram conquistando territórios. Eles chegaram, na altura do tempo de Jesus, eles chegaram a Portugal, à nossa Península Ibérica, Portugal e Espanha. De tal forma que, ainda na minha infância, já foi há muito tempo, mas pronto, na casa dos meus avós havia moedas romanas que se encontravam lá pelos campos. Ou seja, os romanos tinham passado por ali. E o meu avô apanhava aquelas coisas e guardava lá numa gaveta, como é evidente. Em Roma, que era de onde partia toda a estratégia do Império Romano, que era imenso, havia um Senado. Havia senadores, pode dizer uma brincadeira, eram senadores tipo os nossos deputados. Era assim para ali uma guerra, não é? Porém, os senadores eram as pessoas que eram cabeças de motim daquele país e daquele império. Eram pessoas que representavam o Estado, o poder. Mandavam e mandavam bem, pelos vistos. Bom, e encontramos dentro da doutrina espírita uma obra que nos relata, de alguma forma, aquilo que se passou no tempo de Jesus, lá onde anda agora a guerra. Essa obra é ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier e, fazendo parte de uma série de mais algumas obras, tem como título Há 2000 anos. É então nesta obra que vamos encontrar a figura de Jesus. Nesta obra há algumas personagens importantes. As mais importantes são aqui. Um senador, Públio Lentulus. Uma menina doente,
lepra. E uma figura conhecida de todos nós. Então, o que é que Emmanuel relata nessa obra há 2000 anos? Ele explica-nos que Públio Lentulus era um senador, daqueles que estavam lá no Senado, como vimos há bocadinho, que mandava muito. Mas, e tinha a mania, como todos os deputados têm a mania, parece que os senadores também tinham um bocadinho a mania. Bom, ele era importante, não é? Era uma figura importante. A verdade é que ele tinha uma menina doente. E, embora ele estivesse em Roma, há um amigo que o aconselha, uma vez que na Palestina o clima era mais suave, porque é que ele não ia passar uma temporada da vida para a Palestina? Podia ser mudando de clima, às vezes diz mudando de ares, não é? A menina melhorasse. E ele foi. Tinha familiares próximos em Jerusalém e a primeira temporada de vida na Palestina foi exatamente em Jerusalém. Aí, ele não ia com vá lá ver, uma missão definida, não ia para lá para. Faz de conta umas férias em que não perdia os direitos que tinha em Roma e pronto, mas de qualquer maneira vamos ver no decorrer da história que ele era chamado para missões de mais consciência, ponderadas e tal, para se fosse necessário, porque o governador da Palestina, nomeado por Roma, não era ele. Daqui a bocado já vamos ver quem é. Era o Pôncio Pilatos. Bom, como narra o livro, estou-me a referir ao livro unicamente. Entretanto, vivendo há algum tempo em Jerusalém, alguém aconselha o nosso senador Públio a levar a esposa e a filha para uma cidade mais ao norte daquela zona. A cidade de Cafarnaum. Depois, se pudéssemos voltar ao mapa, mas não vale a pena, é mais para o norte. E ele vai para Cafarnaum, que fica na zona da Galileia. Aí já se falava e era conhecido um indivíduo que andava por lá, que conversava com as pessoas, que era amável, que confortava toda a gente, era um simples, comia com eles no chão e as pessoas adoravam-no, porque saíam dali com uma alma nova, quando iam ao encontro desse tal jovem que andava por aquelas terras a ensinar aquilo que ele entendia às pessoas que se aproximavam dele. É claro que quem é que se aproximava dele? Os simples, não é? Aquele território estava a ser dominado pelo povo romano. Eram pessoas dominadas por uma situação política, mas que não abdicavam da sua maneira de ser. Era sempre um bocadinho conflituoso quando aparecia qualquer romano dentro daquele cenário de domínio. E é assim que Públio ouve falar das curas que aquele senhor fazia. Como é que ele soube lá em casa? Soube através das empregadas, que contavam à patroa o que é que se passava quando podiam ir ouvir aquela alma explicar aquilo que nós sabemos que Jesus explicava. Então, a menina não melhorava logo assim às primeiras, apesar do tempo ser agradável. E um dia o pai estava francamente desesperado e foi até ao quarto da filha para a ver. E falou-lhe desta forma. Primeiro brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas, fazendo-lhes festas, com o coração tocado de infinita amargura. Isto é tirado do livro há 2000 anos. Filhinha, que queres para dormir melhor?
Perguntou com a voz estrangulada, arrancando lágrimas dos olhos de Lívia, que era a mãe. Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Diz ao pai o que desejas. Buscarei tudo o que quiseres. Mandarei a Roma um portador para trazer todos os teus brinquedos. Agora vamos ver o que é que a criança respondeu. A criança sabia que havia essa alma que vivia em Nazaré, que era próximo de Cafarnaum. E era esperta. Perante tanta conversa que ela ouvia, vamos ver o que é que ela respondeu ao pai. Que brinquedo escolheu? Ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar com voz cansada e quase imperceptível: Papá, eu quero o profeta de Nazaré. Aí foi o baque. Porque, vamos lá ver, há classes sociais e classes sociais. Não era fácil levar um indivíduo daqueles para o meio dos romanos sumptuosos, não é verdade? Bom, e aí o pai ficou, como costumamos dizer, com o coração nas mãos. Falando particularmente com a esposa, bem, está aqui um caso difícil de resolver, como é que a gente vai fazer isto? E ela, por ela sim, porque ela já estava imbuída daquilo que Jesus fazia e sabia de algumas curas a que Jesus tinha de facto efetuado. E aí, o que é que ele arranjou uma estratégia, que não era má de todo. Ele pensou, disse à mulher: olha, vamos fazer assim, ele todos os dias à noite vai para junto do lago, que é o mar, onde os pescadores estão a trabalhar. Eu à noitinha, como quer não quer a coisa, vou até lá. Pode ser que ele apareça. Costuma aparecer, ir até ali para meditar e pronto, é um encontro casual. E depois estudou bem a coisa. Ia convidar Jesus para ir até a casa dele, jantar, passar um bocadinho com eles, que até tinha a filha que ia gostar de o ver, e assim sucessivamente. E lá foi, todo altivo, não é? Com a ideia preparada. Claro, como já disse, ele ia de coração partido por aquilo que se tinha passado ali naquele quarto. E depois havia outro problema. Vamos lá ver. Como é que ele ia falar com o indivíduo daqueles? Ele era um simples. Não estava bem. Era complicado. Então, mas foi. Lá foi, caminho abaixo, direito, então, ao tal lago da Galileia. E Jesus apareceu, sabem? Parece milagre, mas foi. E o que é que Públio Lentulus explica que aconteceu? Emanuel, aliás. Diz que, diante dos seus olhos ansiosos, daquele senador, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem, ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos emolduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Aí ficou a impressão do baque, como se costuma dizer. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados.
Na sua apresentação a Tibério, que era lá o imperador romano, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Nada das cerimónias imensas que se passaram em Roma o tinham emocionado tanto como a visão daquela figura. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes tinham chorado. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses das suas antigas crenças, e, pousando carinhosamente a destra na sua fronte, exclamou em linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, a língua romana, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Ou seja, era uma língua diferente, mas ele entendia-o perfeitamente. E o que disse Jesus ao senador? Senador, por que é que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Tocou-lhe exatamente no ponto. Ele ia lá, mas era sem ninguém saber. E este problema continua super atual. A gente lembra-se de Jesus, mas é às vezes, não é? Agora, admitir perfeitamente, e até para nós, é um bocadinho mais devagar. Só quando nos vemos em aflições, por aí. E continua Jesus. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Por um lado, foi logo avisando que as leis da natureza eram para cumprir. De qualquer maneira, vinha ao encontro dele porque ele estava com um momento difícil no que dizia respeito à estabilidade do coração. E encostou à parede, não é? Mas a verdade é que a menina estava lá em casa doente. E Jesus disse-lhe: eu não venho buscar o homem de estado orgulhoso e que só séculos de sofrimento poderão modificar. Isto significa o quê? Que Jesus sabia que o senador Públio Lentulus ainda havia de comer muito pão para chegar à verdadeira humildade que era necessária para se aproximar do coração de Jesus, o que estava muito longe. Bom, mas a menina continuava doente lá em casa, não é? Não. Quando ele chegou a casa, a menina estava curada. E o que foi que Jesus lhe disse? E que poderia já de algum modo fazer prever. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Não é o teu sentimento que salva a filhinha, não é o facto de a gente sentir, não. Leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Portanto, ele leu logo tudo o que sabia. É assim pela fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Então era a fé divina
da esposa e não o sentimento dele que podiam operar a transformação que se deu na menina. É claro que quando ele chegou a casa, a menina estava curada, mas isso não tem nada a ver com o encontro que ele teve com Jesus lá além, não é verdade? Rigorosamente nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, então, é claro que nem ele passou pela cabeça. A esposa sim, mas ele nem pensar e tirava exatamente para fora toda a ligação entre o passeio que ele foi dar à noite e a cura da menina. Então, uma vez que a menina se curou lá para o norte, para Cafarnaum, não havia mais necessidade de estarem lá e voltaram a Jerusalém. Voltaram a Jerusalém com a criança em convalescença, nessa altura. Aproximaram-se as festas da Páscoa judaica e todos nós sabemos o que é que se passou naquele tempo. Os judeus juntavam-se, vinham de muitos lugares ali à volta até à cidade de Jerusalém para festejarem a Páscoa, que não tinha nada a ver com a nossa Páscoa, mas tinha a ver com os hebreus, quando passaram lá o mar e tal. Mas de Bíblia, vocês sabem mais do que eu. Era uma festa e costumavam matar um cordeiro. Faziam festas, comiam muito bem e tal. O que aconteceu aqui, já nós sabemos. Jesus vinha numa borriquita, foi aclamado por aqueles que gostavam dele, mas a tragédia que se passou ali naqueles dias está agora a humanidade, de algum modo, a assinalar. No dia de hoje, amanhã e depois. O bom do senador estava lá, na altura em que há toda aquela tragédia de aprisionarem Jesus, julgarem-no, depois açoitarem-no, etc. Isso nós sabemos. Então ele não teve nada a ver com a história, teve. Porque ele foi chamado por Herodes e por Pôncio Pilatos, que estavam dentro daquele julgamento, para dar a sua opinião. Ele ainda foi dizendo assim, a raspar, credo, não será demais. Depois algum sugeriu, naturalmente é melhor açoitar as coisas. E ficou por aí. Na altura em que Jesus estava a ser supliciado, logo ali na praça, ele aproximou-se de Jesus. Aproximou-se. E quando Jesus levantou o olhar para ele, desviou a cara. Então, mas isso muita gente vira, não é? Isto é unicamente aquilo que o senador, que o Espírito Emmanuel nos conta do que se passou há 2000 anos lá na Galileia. E então, esta é a questão que se nos põe. Aquela gente continuam a matar-se uns aos outros, o mundo inteiro, não é verdade? Parece que não ouviram nada daquilo que Jesus disse. Isto está igual ao parecido, não é? Fica a mensagem, fica a história, ficam os testemunhos. Pablo Lentulus refere tudo aquilo que se passou naquele dia, que foi uma monstruosidade. E, no entanto, aqui voltamos ao assunto da guerra, que estava na página anterior, como eu referi. Então vamos ver. Passaram 2000 anos, menos 33, que foram os que Jesus ainda cá estava, não é? E a humanidade evoluiu, e de que maneira? Não tem nada a ver, não é verdade? Só na brutalidade, passa a expressão, é que não. Então,
Tudo evoluiu neste mundo, menos o coração dos homens. Que até arrepia, não é? Bom, parem. Na questão da luz, por exemplo, a luz é um dado adquirido. A gente toca o interruptor e ela aparece. Evolução humana, científica, por aí fora. Naquele tempo, como é que se alumiavam os romanos? Que foram aqueles que, de algum modo, proporcionaram aquela tragédia. Com estas lamparinas simpáticas, que se chamam luzernas. A luzerna é um pequeno objeto em que se põe um bocadinho de azeite, um pavio, lança-se o fogo e assim, mas isso já foi há muito tempo, não é verdade? Eu trouxe para vos mostrar uma luzerna dos tempos, do tempo dos romanos, que foi encontrada em Danha Velha, onde há muitas ruínas romanas históricas, construções, etc. Aqui está a bela da luzerna, ponho aqui azeite dentro, um pavio. Achei curioso porque estava aqui nesta imagem. E lá se alumiavam. Mas parece que foi só isso. Foi só a ciência que andou para a frente. Por isso, nós poderemos refletir sobre tudo aquilo que está a passar com a humanidade nesta altura do tempo. Alguma coisa está a falhar aqui. E o que está a falhar é exatamente a vivência daquilo que Jesus disse enquanto cá esteve. Por isso, hoje vou acabar a palestra não com uma mensagem, uma musiquinha, não. Só com um momento de reflexão. Vamos ver. Nós também podíamos encontrar Jesus. E perguntarmos-nos a nós próprios se aquela questão que ele pôs ao senador não se põe a cada um de nós. E qual foi a pergunta única que ele fez ao senador? Será que também é assim que nós procuramos Jesus ao cair da noite? Quando a dor aperta, ou é vivenciá-lo diariamente, pelo menos enquanto estamos acordados? Esta é a reflexão que fica para esta noite em que o mundo inteiro comemora a passagem de Jesus na Terra. Muito obrigada.